Irmãos, boa noite. Eu preciso fazer algumas ressalvas, alguns agradecimentos antes de começarmos propriamente a palavra. Primeiro, eu quero agradecer o convite, o contato foi com a irmã Gisele, e o irmão falou que prontamente eu aceitei, eu fiz umas ressalvas, porque eu falei, tanto pastor importante nesta cidade, para um homem tão importante como o vosso pastor. Aí ela me convenceu quando ela disse, olha, quando perguntado se ele tinha alguma sugestão, ele falou o seu nome. Aí eu parei. Amigo, obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela honra, E, em segundo lugar, eu quero agradecer à igreja, porque certamente aceitaram a sugestão do pastor e aqui estou para pregar a palavra. O pastor perguntou assim, quanto tempo de ministério? Se eu revelo isso, a minha idade fica muito latente, porque eu posso enganar um pouco, Mas já se vão 41 anos de ministério, hein? Fui ordenado lá aos 20 aninhos de idade, hein? Casei e aí me laçaram, porque a minha igreja não ordenava pessoas que fossem solteiros, Casei e aí acabei entrando e não parei mais, não tive ano sabático ainda. Quando eu aceitei o convite, eu primeiro quis saber um pouco, eu preciso saber um pouco da história do pastor. Todo pastor tem por trás de si uma história. Todo. Como disse, eu sou casado há 41 anos, com a Silvina Maria, eu brinco com ela que toda mulher é Maria, da Silva Bispo. O meu nome não é só Isildo Bispo, porque eu tenho uns santos no meio, então além de bispo eu sou santo. E não vou passar de pastor, porque a minha igreja, o máximo que você pode chegar é pastor, e pela misericórdia do Senhor, pela graça, de continuar humilde, achar que teu lugar é ali, de servir, tá? E então eu tenho 3 filhos, o Exildo Júnior, isso é uma homenagem. Mães, cuidado. Aliás, vamos organizar, gente. Eu sou pastor, eu falei para ele, você não tem medo de chamar pentecostal para pregar? Isso é um problema. Olha lá, quase 8 horas. Até que horas eu tenho? Cadê o irmão? Meia-noite? Não farei isso, Mas a última vez, eu peguei uma vez no Maringá, foi até meia-noite, porque era vigília, tá? O pastor estava lá. E então vamos lá, eu sou casado com a Silvina, ela não veio, a minha esposa normalmente me acompanha, mas ela está sem voz, numa amidalite, com essa temperatura, nem a nossa igreja ela foi. É outra reclamação que eu falei, como é que você faz? Me convida no dia 25, um domingo, eu queria levar alguns irmãos, porque era uma homenagem, mas no domingo não dá. A minha esposa ficou, mas nós estamos bem casados, e nós temos 3 filhos, o Isildo Santos Bispo Júnior. Isso é uma homenagem que minha esposa fez para o meu filho. Ela quis me homenagear e colocou o nome dele de Exildo Santos Bispo Júnior. Ele é meu chefe no escritório, porque eu vim da engenharia para o direito, E ele já era advogado quando eu me formei em direito. Eu formei com a minha filha caçula, que está agora, acompanhou o esposo, está lá no Maringá. E aí, ele é meu chefe no escritório. Quando ele me contratou, passei no exame de ordem, me contrataram, estou lá. Ele nunca fala que o nome dele é Exildo. É Júnior. Falei, poxa vida, sua mãe fez uma homenagem, colocou um nome legal em você. Ele falou, pai, legal que homenagem, mas não é um nome legal, Exildo, tudo bem. Aí eu falei, vamos buscar a etimologia do nome, o que é Exildo? É aquele que veio do conde, que não sei o que lá e tal. Ele falou, pai, não tem problema, eu sou o Júnior, Exildo Júnior. O e-mail dele é juniorbispo@hotmail. É Exildo Júnior. Eu falei, não, é Júnior Bispo, que é o sobrenome. E tem o Wellington, o Júnior é diácono. Tem o Wellington é presbítero, o Wellington é formado em teologia, e a Silvia Bispo, que é conselheira tutelar na cidade, é advogada com quem eu me formei, e casando com um rapaz lá do Maringá, foi para o Maringá, porque o nosso ensino é que a esposa esteja do lado do esposo. Ela é formada pelo CTVAP e é uma mulher de Deus também, a Silvinha. Para mim é Silvinha, tá? Temos 4 netos abençoados. Uma bênção, meus netos. Servem ao Senhor, falam do Senhor. Semana passada meu filho me liga para buscar o neto na escola e eu pego ele, põe no carro e ele fala, vô, diga, 9 anos, fala para mim o que aconteceria se a terra continuasse a existir, mas sem a existência do sol. Ele estuda na escola adventista. Eu falei, espera um pouco,
Por que esqueceu? Não, me fala. Falei, bom, primeiro é que nós deixaríamos de ter luz e sem luz nós íamos congelar em alguns anos e tal e não teria vida. Ele falou, o senhor esqueceu de uma coisa, a luz impede que haja fotossíntese e sem fotossíntese as plantas não produzem. Falei, calma. Aí eu cheguei em casa e falei, que legal, vale a pena investir nas crianças, ensinar algumas coisas para elas. Aí eu chamei ele e falei, cara, você gosta das mesmas coisas que eu gostava quando eu tinha a sua idade. Só que eu não tinha os recursos que você tem hoje. Então, é uma bênção poder ser avô. Dito isto, e me feita essa apresentação, eu quero dizer que todo pastor congrega em si duas pessoas. Todo pastor, antes de ser pastor, quando ele é ordenado, ele traz em si duas funções importantes. A primeira, todo pastor ele é um historiador. E se você me perguntar por que o pastor é um historiador, é porque o pastor ele é um profeta que olha para trás. E o historiador é aquele, se tiver algum aqui, entenderá isto, porque o historiador é aquele que olha para os fatos pretéritos, olha para o que aconteceu, e ele costuma colocar de forma didática o que aconteceu, para que as pessoas possam entender no presente e talvez evitar alguns erros que foram cometidos lá no passado. O pastor, na sua essência, ele é um historiador também, um profeta ao contrário, que olha para trás. E se eu disse que o pastor é um historiador, certamente o pastor traz em si a função de um profeta. Talvez isto soe um pouco arminiano, isso aí do teólogo Armínio, soe de alguma forma alguém que está tentando deusificar ou espiritualizar tudo. Não, é porque o pastor ele é profeta. E o que é um profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus ao povo. Ele diz para o povo que vai lá no futuro acontecer. Ele vem e diz assim, assim diz o Senhor, tu não voltarás da guerra, porque... E Micaías falou, não, eu vou para a guerra, eu me disfarço, eu ponho uma roupa e fico lá no meio do povo, e eu vou voltar aqui, põe esse homem no calabouço, a pão e água, porque eu volto. E o profeta de Deus, ele olha para o rei e diz assim, olha, Acabe, se você voltar, Deus não falou por mim. O profeta é homem de Deus, ele fala a mensagem de Deus, e ele não voltou. Porque um arqueiro desavisado, e os que não conhecem a história depois, porque eu não quero ficar muito tempo, perguntem para o pastor ou para o professor de escola dominical. Aliás, eu ouvi aqui alguém de falar que não frequenta a escola dominical vai perguntar, e você vai conhecer essa história. Um arqueiro desavisado no meio do povo, só deixa escapar uma flecha, a flecha voa lá, não sei a que velocidade, não sei qual era o instante que estava aqui no T, no delta, na linha do tempo, e ela voa, e ela acha na armadura dele alguma coisa assim, do chumbo que não estava em pé, e entra por dentro da armadura e mata o rei. E alguém diz, mataram o soldado. Não, era o rei disfarçado de soldado. Quando Deus fala... Então, o seu pastor é um homem de Deus, ele é um profeta para falar a mensagem de Deus para lhe ensinar. Eu fico muito feliz com isso e muita vontade por estar aqui, certamente na igreja, comemorando o aniversário de um homem, que certamente é um historiador, que se preocupa com a história para trazer um conhecimento à sua igreja. E não somente se preocupa com a história, mas sendo profeta de Deus, ungido por Deus para nesse lugar estar, ele fala em nome de Deus. E quando o pastor fala em nome de Deus, ele usa a palavra de Deus. E é por essa razão que eu quero, nesse instante, ler esta palavra. Abra comigo no Salmo de número 126. Salmo 126 é interessante porque ele é cântico dos degraus. Ele é onde as pessoas iam ao templo e podiam ouvir esse cântico, podiam ouvir o canto gregoriano, ouvir aquelas vozes dos levitas cantando, e esse salmo foi escrito para isto. Olha só que legal. Ele diz assim, olha... Quando o Senhor trouxe do exílio, talvez a minha versão, que é uma Thompson, esteja diferente, não se preocupe, tá? Do exílio, os que voltavam de Sião, estivemos como que os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. E aí ele diz, restaura a nossa sorte, ó Senhor, como os que estão vindo das correntes do Neguebe, os que semeiam com... Olha, presta atenção. Os que semeiam com lágrimas, os que semeiam com lágrimas se
com alegria cegarão, e com cânticos de alegria trarão ao Senhor. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os molhos da semente. Pastor, eu fiz uma colinha aqui para saber um pouco sobre o senhor. E você que veio a este culto e não sabia que era o culto do pastor, pode pensar, por que não se fala só da palavra nessa noite? Porque nessa palavra, nesse dia, nós paramos para homenagear um homem que dedicou servir ao Senhor. Pastor Jonatas Francisco Cunha. Nasceu, homens às vezes não têm problemas com a idade, né? Nasceu em 24/8/1951, de agosto, né? Ontem, quase dia do soldado. Hoje é dia do soldado. Por que não dizer que o pastor é um soldado a serviço do reino? E não é soldado constitucionalista, como alguns pensam, porque esse foi 9 de julho, é dia do soldado do Exército Brasileiro, patrono do Duque de Caxias, não sou militar. Eu tive uma boa escola que os professores ainda falavam disso. E aí, vamos lá, esse soldado de Cristo hoje, com 68 anos, dedicados ao Senhor, casado com a irmã Nilza há 40 anos, com 2 filhos, né? A Michele e o Gisele e o Jonas Júnior. Sua esposa também homenageou ele. Puxa vida, como as mães antigamente gostavam de homenagear os maridos, né? Também, essa história se repete em muitos outros lugares. E a irmã Nilza, eu faço um parênteses aqui para a minha igreja, e minha família tem orado por ela, porque nós nos conhecemos em um evento, eu fui pregar na sua igreja, na época, no Jardim Maringá, porque eu fui mandado como missionário da Cruzada Mundial de Literatura, e aí eles gostaram, e nós fizemos uma grande amizade, e nós fomos para a Marcha para Jesus, que teve na cidade juntos, e a irmã Nilza se aproximou dos meus filhos, da minha esposa, foi uma amizade que nasceu. Nós não nos vemos muito, né, pastor? Mas nós nos amamos muito, sabia? Preciso dizer, olhando para o Senhor. O seu convite me honra por esse amor. É uma amizade que muitas vezes nós nos encontramos nos conselhos de pastores, nos lançamentos do seu livro. Você já leu o livro dele? Já leu o livro lá dos filósofos? Você já foi tomar café na taverna com Nietzsche? Não, você não fez isso. Você ouve falar de Nietzsche, que Nietzsche matou Deus, né? Lê o livro dele, olha que síntese maravilhosa dos filósofos, que quase todos tinham origem cristã. Nasceram em berço cristão e por alguma razão se desviaram. O pastor fazia com a maestria, né? Esse conto, levando você a sentar numa tábua lá com Nietzsche, ou mesmo no encontro, numa praça, né? Com Immanuel Kant, né? Então, vale a pena ler o livro dele. Então, vocês têm um pastor que é historiador e que também é profeta, porque ele fala em nome de Deus, né? Ele tem os filhos, a Gisele e o Jonas, um neto que eu vi aqui com a prima, né? Eu vi o neto dele aqui, o Luca, uma nora, a Ana Cláudia. Cadê a Ana Cláudia? Oi, tudo bem? E o Denis, cadê o Denis? Está ali do lado da Gisele, né? E aí ele se formou no seminário goiano. Por que eu estou falando isso? Porque talvez muitos já congregam com ele e não sabem a história do pastor. Você precisa conhecer o seu pastor. É importante conhecer a história dele. Ele não é qualquer um. Ele está há quanto tempo nessa igreja? Não fale. Não, o pastor e a filha, pelo menos, não fale. Sabe quanto tempo ele está nessa igreja? Ah, pastor, nós estamos aqui há pouco tempo, acabamos de construir. Não. Ele teve um chamado há 17 anos para organizar a igreja do Jardim das Indústrias. E há 17 anos ele acreditou num sonho que Deus colocou no coração dele para este bairro. E são 17 anos de luta, e às vezes você que se converteu, que chegou há pouco na igreja, que passou por um discipulado, não foi informado que há 17 anos, tinha mais de 50, quando ele aceitou o desafio de começar uma nova igreja para a sua denominação. Não fazendo simplesmente proselitismo religioso, abrindo uma outra igreja, mas dentro da sua denominação está há 17 anos pastoreando esta igreja. Ele terminou o seu seminário lá em Goiás em 1985 e
Depois de algum tempo que nos conhecíamos, ele falou assim, eu vou para o seminário filosófico. Eu falei, nossa, que legal, porque poucos pastores se interessam por uma coisa que faz parte da nossa história, a filosofia. Quem não lembra de Tomás de Aquino, para alguns vindo aí do catolicismo, porque São Tomás de Aquino, o santo da Igreja Católica, advogado, que separou lei, que separou o Estado, né? Que lá pelo século XII fez alguma coisa para separar, para que a igreja fosse igreja, Estado fosse Estado. Então, a filosofia está muito ligada a nós cristãos, e aí que bom que nós temos um pastor, um erudito, que se torna filósofo nos nossos dias, que depois deixa uma obra para que nós pudéssemos ler. E isso concluiu no ano de 2001. Faz tempo já, hein? Fez alguma pós depois disso? Fez, está aqui, olha aqui. Ele fez pós em psicologia pastoral. É um pastor que, além de ser um homem de Deus, um profeta de Deus, que fala em nome de Deus, ele fez questão de se especializar tecnicamente. Respeitando os profissionais da psicologia, fez uma pós em psicologia para que os seus atendimentos pastorais sejam, além da orientação de Deus, sejam também corroborados de uma técnica, porque Deus deixou os profissionais, os advogados, viu? Os engenheiros, os enfermeiros, os médicos, né? Nós não podemos achar que Deus não deixou esses profissionais. E o pastor fez uma pós em psicologia pastoral, né, na Unifil, em 2009. Pastoreou a igreja do Jardim da Granja. Quanto tempo faz, hein? Lá no Jardim da Granja. E depois ele pastoreou a igreja do Maringá, onde nós nos conhecemos, e há 17 anos ele está trabalhando por esta igreja. Ele tem 5 obras escritas. Depois você pergunta para ele, pastor, eu nem sabia que o senhor era escritor, que o senhor é historiador. Aí ele vai estar esgotado, quem sabe ele se anime a mandar fazer uma nova reimpressão de alguma obra aí, porque os membros vão divulgar. Vamos lá, dito esse pequeno histórico do pastor e de sua família, a quem vocês devem honrar, porque ele é um homem de Deus, e a Bíblia diz que vocês têm a obrigação de orar pelos pastores, pelos vossos pastores, é o que diz a palavra de Deus. E aí, outro dia, agora vamos entrar na palavra. Outro dia eu ouvi uma palavra, esta semana, eu sou politizado, mas não falarei de política. Mas eu ouvi, se tiver outros advogados aqui também, talvez prestar atenção nesta palavra do ministro do Supremo Tribunal, o nosso ministro Dias Toffoli. Ele disse uma palavra que me chamou muito a atenção. Ele disse o seguinte: nós precisamos entender que o nosso país não precisa de heróis. Eu falei, aonde ele está com a cabeça para dizer isto? Porque eu sempre disse que nós somos um país, nós somos um povo carente de heróis. O Brasil não temos muita... pastor, nós não precisamos de heróis. Espera um pouco, quando eu leio a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, são 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, eu percebo que cada um dos livros, e eu não vou pegar cada um, porque alguns têm mais que 2 ou 3 heróis, passaria a noite falando de heróis. A Bíblia, ela trabalha os seus homens. Eu não estou falando de heróis como os que eu desenhava quando eu desenhista fui, que é aqueles que usam capa e que sobrevoam, e que alguém olha para o céu e diz, é um pássaro, é um avião. Não, é um super-homem. Não são desses heróis que eu estou falando, porque os heróis da Bíblia são homens como vocês que estão aqui, mulheres como vocês que estão aqui, pastor como seu pastor. São homens que têm falhas, e o legal da Bíblia, diferente de outros livros que as pessoas muitas vezes querem descrever, a Bíblia é o único livro que ela não esconde os defeitos dos seus homens, dos seus profetas, dos homens de Deus. Os defeitos deles são descritos porque Deus não joga para debaixo do tapete o que fazem os seus heróis de errado, as suas personagens. Muito pelo contrário, Deus faz questão de mostrar e ainda mostra que alguns deles recebem um duro castigo para que retornem a ser aquelas pessoas que Deus chamou e que Deus queria. Não é desses heróis que eu estou falando, eu não estou falando de heróis que sobrevoam, eu não estou falando de heróis que jogam a sua teia, eu não estou falando da Marvel, eu não estou falando de Ultimate, eu não estou falando do Thanos, que a sua ideologia é de pegar a terra e vamos depurar e vamos deixar 50% para evitar que não tenha alimento para todos. Nossa, seria muito legal um pensamento tão radical desse jeito. Não é desse que eu estou falando de heróis que eu encontro na Bíblia Sagrada.
E o presidente do Supremo Tribunal, ele disse que nós não precisamos de heróis. Como não? O povo identificou em um homem, há pouco tempo atrás, um juiz, que não fez nada de super-herói, ele não voou. Embora fizeram uma imagem dele voando, não voou. Mas, de repente, ele começa a fazer o que o juiz tem que fazer. Ele faz o que o juiz tem que fazer. O juiz tem que receber os fatos dos advogados, receber do promotor, ouvir o Ministério Público falar, ouvir testemunhas e julgar. E se eu, advogado, não estou contente, eu recorro ao tribunal e vamos lutar lá em cima para reverter a sentença, e depois, primeira, segunda, terceira. Isso é o papel dele. Mas aí nós brasileiros acordamos e achamos que nós tínhamos um herói agora. Nós estamos carentes de homens que sejam heróis. Como historiador, eu fico pensando, pastor Jonatas, o senhor é um herói talvez para a sua filha, para o seu filho, para o seu genro, seu neto. Mas mais do que isso, Deus te chamou exatamente para ser exemplo no meio desta geração. É desses heróis que a Bíblia fala, de homens e mulheres que são chamados para ser exemplo, e a igreja evangélica está carente de pastores que sejam exemplos, de pastores que sejam maridos de uma só mulher, de pastores que tenham seus filhos em sujeição, de pastores que honrem o que diz a palavra. Parece que nós não temos nem heróis, nem pastores, mas que sejam exemplos, e me desculpem. Mas fico feliz e honrado de vir pregar no aniversário de um homem que recebeu o chamado de Deus e se mantém. E eu fico pensando, eu casado que estou há 41 anos, com um filho que tem 40 anos, eu fico pensando, e quantas dificuldades o senhor passou, pastor? Como foi difícil criar os meus filhos e tê-los hoje em sujeição, e ver minhas noras servindo a Deus, e ver meus filhos servindo ao Senhor. E hoje as pessoas não querem pagar mais o preço. Aliás, parece que alguém quis nos homenagear, viu? Essa homenagem foi para mim e para o senhor, nós que somos os antigos. Eu tenho 61 anos e dia de finados agora eu faço 62, tá? Colocaram o brilho celeste aqui. Olhei para trás para ver o povo não sabe cantar essa música. Quem foi? Parabéns quem colocou. Essa música é lindíssima, acho que só eu e o senhor sabíamos a letra, hein? Meu Deus, brilho celeste, né? Mas voltemos para cá. Os homens da Bíblia, eles são chamados a serem heróis. Engana-se o nosso presidente do STF quando diz que o povo não precisa de heróis. Hoje é o dia que, eu não sei se tem professores de história aqui, mas se tiver, há de se lembrar que no meu tempo, nós hasteávamos a bandeira, cantávamos o hino nacional e fazíamos homenagem ao patrono do Exército Brasileiro. O cara fala, que é isso, gente? Cadê os adolescentes dizendo, que é isso? Isso era porque nós comemorávamos o dia de um herói, o dia do soldado, daquele que tem a missão de proteger a pátria, de guardar. Nós estamos falando de soldado do Exército, e soldado é do Exército. O PM é um militar diferente, deixa para dessas nomenclaturas. Mas hoje, eu fico pensando no dia do soldado, eu fico pensando quais são os nossos heróis. São José dos Campos tem, se os mais jovens passarem ali na hora do banhado, tem as estátuas, né, dos soldados constitucionalistas, aqueles que lutaram para defender um momento da história. Não vou entrar aqui no lado da história, por favor. Mas lutaram para defender a história. Então, nós somos um povo que queremos olhar para exemplos. Qual é o empresário que eu posso olhar hoje e falar, ele é um exemplo? Porque os empresários estão todos em alguns processos ou em algum problema envolvido com a justiça, ou que seja tributação indevida, impostos que não pagam, uma coisa, sem falar nas falcatruas. Estamos carentes de empresários como talvez Antônio Hermílio de Moraes, que olhava para esse país e falava assim, nem olhava, porque foi educado por um pai, que para ele comprar o primeiro Fusca dele aos 18 anos, o pai falou, você vai ter que trabalhar dos 15 aos 18, senão você não compra carro. E o pai podia dar para ele uma BMW, mas ele comprou foi um Fusca, e com dinheiro do seu suor. E aprendeu que para ser empresário tinha que ser assim, tinha que investir no país, tinha que investir em empregos. E eu que vim de São Paulo para cá, embora sendo baiano, eu não contei isso para vocês, tá? Mas não tem problema com ser baiano não, eu gosto, viu? Estou feliz de ser baiano. Embora sofri muito bullying, cabeça chata, aquela coisa toda na escola, hoje eu sou professor de bullying e cyberbullying no Objetivo, tá? Porque eu sofri tanto que hoje eu sei como ensinar as crianças a sair dessa. Mas
Eu sou de um tempo que eu conheci em São Paulo muitas das fábricas onde ele preferia investir o seu dinheiro do que ele colocar no overnight. Os de hoje não sabem o que é overnight, o que é essa aplicação de dinheiro. Eu trabalhava no departamento de engenharia da Kodak, eu recebia meu salário, caía na conta do Bradesco no dia 30, a gente saía com os colegas, vinha em 4, saímos de lá no carro e vinha trocar em dólar aqui na rua Rubião Júnior, porque senão no final do dia o nosso salário não valia mais, a gente comprava dólar na hora. Porque esse era o país que nós víamos. As pessoas investiam em dólar porque era mais lucrativo. Nós tínhamos um empresário que investia em emprego. Nós somos carentes de homens que invistam em emprego nessa nação, que resolvam olhar para jovens e coloquem em programa. Nós temos 13 milhões e 800 mil pessoas que não acham emprego e ouvi outro dia um documentário que dizia que muitos não são relocados no mercado porque não temos pessoas treinadas para isso. Precisamos de empresários que resolvam investir nessa juventude e que criem oportunidades de cursos técnicos para poder capacitá-lo. Gente, nós precisamos de pessoas que se tornem heróis, mesmo, talvez eu troque a palavra herói por exemplo, mas como eu quero enfatizar os heróis da Bíblia, porque o nosso presidente do STF diz que nós não precisamos de heróis, eu quero dizer que nós precisamos de heróis, porque a Bíblia mostra alguns heróis. Eu começo pela Bíblia, e quando eu começo pela Bíblia, eu já vou logo de cara, eu vejo, Deus me chama um cara para todo mundo falar o nome dele hoje, todo mundo fala o nome de Noé, não tem evangélico, católico, não tem quem não saiba o nome de Noé. Mas o cara não sabia fazer nada. E Deus chama ele e fala o seguinte, eu vou mandar um dilúvio aqui, que eu estou meio cheio com esse negócio aqui, eu vou mandar um dilúvio, e vai morrer todo mundo, mas você e sua família eu vou salvar. Mas que jeito o senhor vai salvar? Vem cá, eu vou te ensinar, olha, da noite para o dia ele vira engenheiro naval. Engenheiro naval, Deus pega e fala, você vai construir uma arca, ela tem que ter tantos pés de comprimento, não sei o que lá. Aí ele fala, mas eu não sei construir, não, mas eu estou te dando um desenho, poxa vida, está tudo mastigado aí. Aí o Noé olha assim, nós estamos falando no comecinho lá, gente, tá? Aí o Noé fala assim, mas se eu pegar as madeiras, não, a madeira vai chegar, todo mundo vai dar uma madeira, aí vai chegar madeira legal para você. Mas aí quando eu for bater as madeiras, vou juntar, tá? Aí vai entrar, não, fica tranquilo, você vai botar betume, vai betuminar tudo ela, e quando vier a chuva vai flutuar. E Noé começou a ser zombado, homens de Deus, que Deus chamou para ser heróis, que Deus chamou para... Quantas vezes talvez o seu ministério não foi levado a sério? Ele é um louco, naquele castelo lá, daquele professor de matemática, né? Ele resolve lá, vai dar certo essa igreja, não vai dar certo. Vai, porque os homens de Deus são chamados e Deus dá um projeto. Deus coloca um projeto na mão do homem de Deus, e Deus colocou um projeto na mão de Noé e falou, não falha, não tem jeito. Você obedecer, Noé, não vai falhar. Jonatas, se você obedecer, vai dar certo. Vai dar certo quando você fizer 68 anos, vai ter um culto de aniversário, Deus vai te honrar e vai chamar um maluco para falar isso para você. Glória a Deus. Gente, Deus criou os heróis que Ele quis criar na palavra. Ele chamou Noé, que não era nada, e transformou ele num engenheiro naval. E eu poderia ir falando de um monte, né? E depois, como é que eu sei disso? Porque Deus chamou outro herói. E o cara era gago, nem falar sabia. E Deus falava, eu quero você. Moisés falou, não, eu não sou, eu não. Sabe por que eu não posso ser, Senhor? Primeiro, eu fui adotado, eu sou filho, fui adotado. Nem meu pai nem minha mãe me criou, eu fui adotado. Ele podia chorar porque era adotado. Não, a segunda coisa, além de ser adotado, eu não sei falar. A terceira coisa, além de falar, eu também, quando eu tinha uma certa idade, eu matei um cara e fugi de casa, fugi da casa dos meus pais. Ele tinha tudo para não ser o herói que Deus queria, mas Deus falou para ele, é você. Mas, eu vou falar uma coisa agora que eu tenho que falar com o faraó. Essa aí não tem jeito, o senhor tem que me libertar, tem que me livrar desse jugo. Eu não sei falar, eu não sei. Calma. Vem cá, Arão. Seu irmão vai, ele fala, ele gosta de falar, ele fala, mas é você que eu quero. Quando Deus diz para você, é você que eu quero, pastor, não adianta olhar para trás. Cantamos isso em várias músicas aqui. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. E aí eu aproveito para fazer uma parênteses nessa palavra. Eu não sei quantos aqui nessa noite já fugiram de Deus, como Saul. Deus tem um chamado para você. Na casa de Deus não existe pessoas desocupadas. Não existe pessoas que sentam só para observar. Aliás, eu tenho uma grande preocupação, não é objeto desta noite, mas as pessoas não entendem o que é cultuar. A palavra cultuar não é problema, não é propriedade. O dia mesmo ficou bravo que eu disse para ela que não era propriedade dos evangélicos, não. Existe culto afro, existe cultos de todos os tipos. Mas nós não. Nós cultuamos ao Deus vivo.
E cultuar significa oferecer gratidão, oferecer adoração a Deus. Você foi chamado, você tem um chamado. Eu não sei qual é o seu, mas tem. E Deus sabe. Não dá para fugir, você ficar fugindo indefinidamente do que Deus te chamou. Tá legal? Pensa nisso, porque Deus te chamou. Aí Moisés, lá no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 10, eu não estou passeando meio pela Bíblia, eu fiz questão de ler aquele texto do chamado, de quem é chamado a levar a preciosa semente. Mas aí em Êxodo, capítulo 2, versículo 10, Deus começa a tratar com Moisés, né? Ali está o nascimento dele, toda aquela coisa, e Deus chama ele para um chamado. E é legal que quando eu vejo Moisés, ele vai e ele tira o povo do Egito. Mas quantas barreiras ele enfrenta no meio do caminho? A história é por demais conhecida. A história é conhecida. Mas Deus não deixou ele sozinho, Deus cercou ele. No começo ele fazia tudo sozinho. E tem um herói anônimo ali nessa história. O pessoal diz que sogro e sogra é um problema, né? Mas Moisés teve um sogro legal. Falou, vem cá, deixa eu conversar com você, você fica aí se matando, né? E aí eu quero falar, até dar um conselho juridicamente, né? Às vezes as pessoas se divorciam e falam, não vou casar mais porque eu não quero ter mais sogra. No Código Civil não existe essa sogra, tá? Se a pessoa casar de novo, ele fica com duas. Pior ainda, é melhor não divorciar, tá? Quando eu falo isso no meu escritório, o pessoal fica doido. Não! Aquela coisa lá que era minha sogra não é mais, não. É. Não vou explicar por isso, a questão é só para o Código Civil, preserva fortuna, patrimônio, essas coisas, para preservar o genro não casar com a sogra só para poder o dinheiro ficar em família. Tem outros, eu posso falar isso outro dia, não escola dominical, agora não. Aí, então, veja bem, Moisés tinha um sogro legal, e esse sogro dele dá um conselho para ele, você precisa de ajuntar, pegar algumas pessoas para te ajudar. E ele começa a ter alguns ajudadores. E com isso, um dia, eles estão numa batalha muito grande. Eu já estou pulando para o próximo livro, né? Não, Êxodo ainda, acho que está em Êxodo ainda. Eles têm uma batalha no livro de Êxodo, no capítulo 6, a batalha de Jericó. E quem aparece lá como herói, um dos que por 40 anos ajudou o grande herói, o grande líder, o grande servo, o grande soldado Moisés. Lá está Josué, agora desponta como herói. Antes um pouco disso, há um momento que na batalha Moisés está ali e o povo de Israel lutando, aliás, hebreus aqui, hein? Os hebreus lutando ali, o povo sofrendo ali, de repente, eles percebem que a batalha era ganha quando Moisés estava com o braço para cima. Ou os braços abaixavam, a batalha, e Josué e Calebe aparecem como os heróis da vez. Eles falam, vamos sustentar o braço do nosso grande líder. Os oficiais desta igreja têm a grande oportunidade de ser os heróis sustentadores do braço do pastor. De estar ao lado do pastor sustentando. Quando eu disse para vocês que os super-heróis que eu creio que devam existir e que nós devemos olhar para eles como exemplos, são homens nos quais nós vamos mirar, porque tem aqueles atributos que a Bíblia fala na hora da escolha dos diáconos, né? Que não exige para pastor, tá? As exigências é para diácono, imagine para pastor. Então tem umas exigências ali. É esses homens a quem me refiro. E esses homens, eles têm uma vida que às vezes as pessoas não percebem, acham que os pastores não sofrem, que os pastores não têm problema, que os pastores apenas estão ali para abençoar. E eu me lembro de uma vez que o pastor bispo lá da Igreja Batista de Pernambuco, uma das maiores, não é meu parente, embora a história dos bispos se confunde com o Quilombo dos Palmares, onde os bispos que eram fugidos de Portugal se refugiaram do lado do Quilombo dos Palmares para se proteger ali e lutarem juntos, né? Então existem muitos bispos em Pernambuco. E ele veio dar uma palestra para nós no Conselho de Pastores e ele só contou bênção da igreja dele. Todo mundo ficou feliz. Mas aí um dos nossos pastores, pastor Cleverson Damasceno de Souza, levantou e falou assim, irmão, você conta tanta bênção na sua igreja, nunca aconteceu nada ruim no seu ministério, não? Aí ele falou assim, os irmãos podem me ouvir, vamos almoçar, e eu volto porque eu preciso de pelo menos 6 horas para contar as lutas que eu tive para a igreja chegar onde está. Pastores enfrentam lutas, e se não tiverem oficiais que sejam heróis como Josué e Calebe,
dificilmente ele consegue sustentar. Que os oficiais dessa igreja, os auxiliares, sejam como Josué e Calebe, que possam estar sustentando o pastor desta igreja como heróis. Porque o pastor não é herói sozinho. E quando eu digo herói, entendam aqui exemplo. Exemplo. Nós estamos carentes de exemplos, de homens que estejam em conformidade com a palavra de Deus. E o vosso pastor, pelo que conheço e que sei da nossa amizade, é um exemplo na palavra de Deus. Gosto de ver homens, e nós estávamos ali cochichando um ao ouvido do outro, como estamos carentes de ver colegas que se preocupem em alimentar a igreja com a palavra, e alimentar a igreja com testemunho de vida, com testemunho de família. Isso é muito importante, porque aí, quando o meu netinho de 9 anos, ele olha para mim e fala, outro dia eu fui à escola e a professora dele quis me conhecer, porque disse que ele fala tanto desse vô. Eu falei, não se preocupa não, é que ele vai descobrir depois os defeitos que eu tenho. Mas hoje eu ainda sou o herói dele. O vô que é pastor, o vô que é professor, o vô que é isso, o vô que é aquilo. Precisamos ser exemplos para os nossos filhos. Não temos mais mães que queiram ser exemplo, enquanto o apóstolo ensina que as mais velhas... Desculpe, eu disse mais velhas de propósito. Eu deveria dizer as pessoas da melhor idade, né? Mas, olha, eu vou avisar os que estão na melhor idade, 40 até 45. Essa é a melhor idade, porque a minha, quando você chega nos 60, não é a melhor idade. Me enganaram. Você começa a ter uns problemas, até a Gisele falou assim, pastor, está confirmado, o senhor veio? Eu falei, ó... Eu tive tanta angina, meus filhos me cataram à força, que eu não gosto de médico nem de advogado, tá? E tem um porquê. Quando você precisa de um médico, é porque você está ruim, está com angina, os filhos pegam na marra para levar. Quando você precisa de um advogado, é problema, é alguma coisa errada, é multa, é um problema. Mas eu sempre aconselho, conheça um e tenha confiança nesse que você conhece. Aí me levaram para um cardiologista, doutor Alexandre, que é chefe da cardiologia do Vivale, é meu irmão em Cristo, é nosso irmão, é pastor. E aí fui medicado, falei para ela, tá legal, o médico me cuidou. Pastores não são super-heróis, eles têm problemas, eles sofrem, eles estão em meio a batalhas e nós precisamos ter homens que são sustentados. Talvez eu tenha esquecido do ponto que eu ia falar aqui, mas homens precisam ser sustentados, então o seu pastor precisa ser sustentado. Aí eu vou para o próximo ponto, e o próximo ponto eu encontro um outro herói. Eu encontro outro homem que é exemplo. Lembrei, eu queria dizer que mesmo os pastores que possam parecer super-heróis para os netos ou para os filhos, tudo, um dia eles vão descobrir que eles não são tão super-heróis assim, que são homens que escolheram dar exemplo. Que escolheram dar exemplo. Outro dia um pastor me chamou, e me perdoe, abro parênteses para dizer isso, ele me chamou, um pastor de nossa cidade, falou assim, bonitão, olho verde, 64 anos de idade, falou assim, eu preciso me aconselhar com você. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu vou me divorciar. Eu falei assim, mas quantos anos você tem de casado? Ele falou, 44. E eu falei, por que você vai divorciar? Ele falou assim, porque eu e minha esposa só vivemos brigando agora. Eu falei, mas não tem um jeito de... Ele falou, não, porque eu também preciso namorar. Assim, eu falei assim, meu amigo, eu tenho que me tomar cuidado para não citar o nome. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa, você é bonitão, eu não sou tão bonitão, de vez em quando tem assédio aí, então você é bonitão, olho verde, cabelo moderno, luta jiu-jitsu, né? Meu filho, ele luta, inclusive meu filho é campeão brasileiro e campeão nas Vegas de faixa preta, segundo dan, primeiro dan. Eu até vi alguém aqui que é conhecido dele. Aí, quando você tinha 35 anos, 40 anos, que eu considero a melhor idade, devia tanta irmã que te paquerava e você ficou fiel no casamento, você não cedeu às tentações. E agora, com 44 anos, que a sua mulher está de idade, você vai. Ele virou para mim e falou assim, eu preciso ser feliz. Eu falei para ele, amigo, a sua felicidade vai trazer tanta infelicidade para os seus filhos, para os seus netos. Um dos netos com 25 anos de idade. Vai trazer tanta infelicidade, você acha que vale a pena agora ou é melhor a gente tentar resolver esse problema? Ele falou assim, com lágrimas nos olhos, falou assim, eu vou ser feliz. E foi.
A única coisa que eu disse foi, ó, no meu escritório, nem eu, nem meu filho, nem o sócio dele, nem o advogado empregado, nenhum dos 4 faz seu divórcio. Porque se é muito, nossa, não, se quiser faz com outro. E ele foi ser feliz. Às vezes, irmãos, que não são tão velhos quanto eu e quanto o vosso pastor, me desculpe falar assim, vocês não entendem que para estar casado há tanto tempo, até alguns irmãos mais idosos do que nós, com as cãs brancas, né? Sabe que nós pagamos um preço para ser exemplo no meio desta geração. E vale a pena. Vale a pena quando os nossos filhos e os nossos netos olham para nós, as nossas ovelhas, e nos escrevem uma mensagem no Facebook e diga, pastor, eu quero ser como o senhor. Há alguém aqui mais espirituoso e não, nós temos que ser como Jesus. Claro que você tem que ser como Jesus, mas o exemplo mais próximo que Jesus deixou para você olhar é o seu pastor. É a esposa do pastor, é a família do pastor. Ah, mas a filha do pastor, o filho do pastor, são pessoas que não voam. Não temos aqui a Batgirl, não temos aqui a Mulher Maravilha. Não, temos pessoas que são de carne e osso, mas que estão pagando preço, muitas vezes, se aconselhando, muitas vezes com dificuldades, muitas vezes sofrendo uma doença em família. Quantas vezes nós nos encontramos e ele ora pela Nilza, ora pela minha mulher. Já vi alguém falar que vamos agradecer que a irmã Nilza já está em casa, assim, vamos orar por ela. Vamos pedir, porque o herói de vocês, o exemplo de vocês ainda quer continuar mais um pouco ao lado dela. E a Bíblia me mostra que os homens de Deus tinham que dar exemplo. Aí me aparece um tal de Davi. Aí a Bíblia está pulando alguns heróis que eu podia. Não podia. Não vou para Davi, vou antes. Porque senão os irmãos vão falar assim, esse pastor é machista, como todo pastor. Ele é machista. Não, nós temos exemplos de heroínas belíssimos na Bíblia. A Bíblia não deixou vocês, irmãs, de fora, não. E aparece logo no começo. Algumas delas com umas histórias bonitas, né? Você tem Débora. Algumas versões fala a profetisa Débora, em outras versões fala a juíza, porque na verdade o cargo dela era de juíza. E Débora, lá em Juízes 6, ela demonstra, olha, o povo de Deus estava há 20 anos sob o jugo, não aparecia um homem herói, não tinha um homem para poder fazer a defesa do povo, e aparece lá a juíza Débora, e ela resolve então fazer uma estratégia de batalha, e ela libertou o povo de Deus. Baraque e os seus homens foram derrotados pela juíza Débora, uma heroína na Bíblia chamada Débora. Não sei se tem alguma Débora aqui, mas o seu nome, ele é o nome de uma pessoa que na Bíblia tem uma importância muito grande, um exemplo de mulher a ser seguido na palavra de Deus. E eu poderia passar por outras, né? Poderia passar por Ruth. E olha que o livro de Juízes está carregado de vários exemplos de heróis. E tem herói ao contrário. Sabia que tem herói ao contrário? Em Juízes, tem um homem que chamava Jefité. A Bíblia fala que ele é malucão. O louco voto de Jefité é o título de algumas versões aí. Porque em nenhum lugar da Bíblia Deus falou em sacrifício humano. Existe uma substituição do cordeiro justamente para que o sacrifício não fosse de homens nem de mulheres. O único sacrifício permitido de homem foi o de Jesus Cristo, o nosso cordeiro. Mas ele fez um voto maluco, e a maioria de vocês sabe, e eu também não vou me adentrar muito, porque senão eu vou me delongando aqui, né? Mas ele, rapidinho, ele jurou que se Deus desse a batalha para ele, a primeira pessoa que viesse na sua frente, na hora que ele voltasse com a vitória, ele ia imolar a espada, ia matar, e oferecer a vida para Deus. Malucão, né? Porque a primeira pessoa, normalmente eu que sou pai de filha, de mulher, é uma honra ser pai de mulher, é uma bênção, né? Quando minha filha nasceu, ela é a caçulinha, eu falei, nossa, agora minha esposa tem uma companheirinha. Nossa, filha é amiga, filha é muito coruja de pai, é uma coisa assim que você... Na faculdade eu estudei com ela tinha 17 anos e eu 48 quando entrei, né, no direito. Aí na hora do café eu queria sair com meus amigos e tal, e ela via aqui algumas senhoras, algumas amigas, queria ficar, tomar café ali em frente ao Univap, ela grudava no braço, não pai, vem comigo. Filha, vai com suas amiguinhas, vai dali e tal, do pessoal da sua idade. Não, o senhor fica comigo. Filha é assim, zela do pai. Vocês acham que essa barba é pretinha assim, um homem de quase 62 anos? Não é, né? Eu tinha uma filha que deitava eu no sofá e pegava uma pinça e ia arrancando os... porque começa a ficar branco por aqui, né?
E ela arrancava. Um dia eu falei, vou dar um jeito nisso. Calma, calma. Cheguei na farmácia, escuta aí, tem um Grecinho 2000? A mulher falou, tem, por quê? Eu falei, não, serve para pintar fio do bigode aqui? Ela falou, sério, mas eu não sei como é que faz isso, como é que faz? A mulher me ensinou, cheguei em casa, chegou um dia, pai, vamos arrancar os fios do bigode. Negativo! Filho é assim, filha cuida do pai. E aí aquela filha estava ali, Jefté foi para a batalha, e filha cuida de pai. Ela estava esperando ele, falou, quando meu pai chegar machucado, mais vitorioso da guerra, eu vou dar um abraço no meu pai, vou cuidar do meu pai, vou cuidar do bigode, dos fios do bigode dele, vai ser Quando ele volta da batalha vitorioso, a primeira pessoa que corre ao seu encontro é a sua filha, que o amava tanto, e ele lembra do voto que ele fez, e ele não ia voltar atrás, e ele manda a sua filha, havia aí um histórico das moças que não se casavam, chorar a sua virgindade. Ele permitiu ela que chorasse a sua virgindade os 7 dias, e depois ele matou a filha. O louco voto. Não é exemplo para ser seguido. Porque não... Então, o herói que Deus quer é o herói que obedece à palavra, que faz segundo a palavra. Então você percebe que quando a Bíblia mostra o louco voto de Jefté, é porque ela tem o cuidado de mostrar as coisas boas que os homens que Deus chamou fazem, mas também mostram as coisas erradas. A Bíblia não joga para debaixo do tapete as falhas dos seus homens e das suas mulheres. Tá? E aí, nós vamos usar mais para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento aparece um herói desconhecido. Um herói que ninguém sabia que ele existia. Jesus fala que, lá em Lucas, capítulo 4, fala que um homem foi machucado pelos salteadores, caiu no caminho, e as pessoas passavam, Lucas 10 eu falei 4, as pessoas passavam e ninguém socorreu aquele homem. De repente vem uma pessoa que deveria ser inimigo daquele homem, inimigo natural daquele homem. A Bíblia não fala o seu nome, um herói anônimo. Um herói que não tinha o seu nome nas estrelas, na calçada de Hollywood, não tinha. A Bíblia não cita o seu nome, mas Jesus fala dele, o samaritano. Ele vai lá, recolhe aquele homem, pega com carinho, cuida dele, vai lá, coloca ele numa estalagem e depois deixa dinheiro para que, se preciso for, compre mais remédio. Esse é um herói anônimo. Quem sabe esta igreja tenha muitos heróis anônimos. Heróis que o pregador que vem de fora não consegue citar o seu nome, porque talvez eu só conheça o pastor e a sua família. Mas quem sabe você que está sentado aí está dizendo, pastor, eu gosto de ser como samaritano, eu gosto de ajudar pessoas. A Bíblia está precisando de homens e mulheres que ajudem pessoas, que parem e que se importem com pessoas. Há alguns anos atrás, vocês vão se lembrar, eu estava quase num processo de falência, quando eu saí da Kodak, aí eu achei que podia ser um empresário, mas você ser um bom chefe de projeto não quer dizer que você será um bom gestor. Naquela época não tínhamos os cursos de gestão que existem hoje, e eu vi que eu ia falir, por isso que eu fui fazer direito antes da falência. Mas eu tinha um pequeno negócio, uma gráfica aqui na cidade, e eu servia bastante as igrejas, eu estava passando pela cidade ali, e quando eu estava passando ali na rua 15, antes de chegar no Bradesco, parou um carro. Não, passou um cara por mim, eu ia passando, passou um cara por mim, quando eu vi ele estava com uma arma na mão. Aí eu olhei, eu era mais jovem, né, já faz aí uns 15 anos, isso, 20. Eu olhei e eu era meio atirado, sabe, para poder ajudar pessoas assim. Minha mulher ficava louca, falava, você tem filho, você precisa criar, tal. Aí eu vi ele passar com a arma, eu falei, o que será que ele vai fazer? E tinha um rapaz que era famoso, quem está há muito tempo em São José, era uma pessoa assim, mais escura que eu, um pouco com os cabelos tipo Rastafari, e ele tinha uma esposa loira, e ele ficava lutando capoeira na cidade, e as pessoas davam dinheiro para ele ali e tal. E esse rapaz estava indo na minha frente. Aí eu só vi quando ele tirou o revólver, pôs na nuca desse rapaz e atirou, e o rapaz caiu na minha frente. Aí aquele zuzu, o cara correu, parou, um carro já entrou, eu nem vi quem era, só vi que foi, e o rapaz estava ali em sangue, com tiro na nuca e tudo, e todo mundo, não pode pôr a mão, tem que chamar o SAMU, tem que chamar não sei aquele. Eu falei, sinto muito, eu não era advogado, eu falei, sinto muito, esse cara vai morrer se eu deixar ele aqui. Aí um outro que era louco como eu, também entrou na frente de uma saveira que vinha, o cara falou, precisamos socorrer o cara da saveira, vamos nós, é nós. Aí juntou eu e o cara, peguei o rapaz, coloquei em cima da caçamba da saveira, e ele falou, Santa Casa, fomos para Santa Casa. Cheguei em casa, é claro que a minha esposa, que me ama tanto, ela é apaixonada por mim, não fala para ela se eu falei isso aqui não, tá?
Faz 41 anos que ela pede que eu só posso comprar pão moreno na padaria. Só pão moreno, tem que ser bem queimadinho. Aí um dia a moça me deu branco, eu falei, não pode, é moreno. Ela falou, mas por que você gosta tanto de pão moreno? Eu falei, não, é minha mulher. Mas por que ela gosta de pão moreno? Você não está vendo? Ela casou comigo. Quer dizer, cada louco tem a sua explicação, né? Mas aí tomei tanta branca, você está todo ensanguentado, era a época da ascendência da AIDS, esse sangue nas suas mãos, que não sei o que lá. Falei, bem, era uma vida, eu não penso em mim nessa hora. Talvez você seja um herói anônimo, como eu muitas vezes fui. Porque, às vezes, uma vida vai fazer diferença que você ajudar, que você pagar lá para ele ter remédio, como o samaritano fez. Eu estava com um membro da minha igreja, uma ovelha, internada na Santa Casa, e eu fui visitar, que ele tinha feito cirurgia de próstata. Aí, quando eu fui visitar, eu cheguei lá no departamento médico e perguntei, escuta, foi internado um rapaz aqui? Está assim, tá, ele está aqui, ele já foi operado, está passando bem. Aí, quando eu cheguei lá, estavam os pais deles que vieram, ele era um baiano que jogava capoeira aí, os pais dele viram quando a mãe dele, uma senhorinha, me olhou e falou, o senhor que socorreu meu filho? Ela me abraçou e começou a chorar. E começou a dar glória a Deus, aleluia, ali. E eu falei, esse negócio aqui vai ficar feio, daqui a pouco o pessoal vai pensar que é um culto aqui, né? Todo mundo, ela feliz, e ela falou, o Senhor é respostas da minha oração. Porque o meu filho se desviou dos caminhos, eu sabia que ele vivia arranjando encrenca, porque ele é lutador de capoeira, é campeão disso aqui, eu sabia que uma hora ia acontecer isso, e eu orava para Deus colocar um anjo na vida dele. Irmãos, tão gostoso você saber que você é como o samaritano, um herói anônimo. Aí eu falei com ele falou, eu vou voltar para a igreja, e eu vou servir o Senhor Jesus, porque Ele me tirou dessa. Irmãos, a igreja precisa, a obra do Senhor precisa de heróis anônimos, como o samaritano. Eu poderia atrasá-los um pouco mais e falar do nosso verdadeiro e maior herói. Se nós chegássemos em Hebreus e pudéssemos começar a falar do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Algumas pessoas tentam me induzir a acreditar que quem morreu na cruz não foi um homem, que foi um Deus. E fica difícil nós entendermos a deidade dele, né? Mas como advogado é muito fácil entender que as coisas para ter legalidade, elas precisam estar conforme a lei. Agora estão tentando voltar uma lei de abuso de autoridade, mas a lei da magistratura já fala isso, os códigos já falam isso, o Código Civil, o Código Penal fala que o juiz não pode sentenciar sem fundamentar. Fundamentar que significa citar o artigo, a lei, citar aonde está e aonde ele se baseou para condenar ou para absolver alguém. É assim que funciona. Jesus, ele era homem porque ele veio cumprir a lei. Ele se tornou homem para morrer como homem, embora fosse Deus. E ele, naquele momento, ele pagou o maior dos preços. Ele sim é o herói da igreja. A igreja clama o nome de Jesus, a igreja fala Jesus, o pastor fala de Jesus, o pastor ensina de Jesus. E quem sabe, nesses anos todos de ministério, nessas décadas, no começo os cabelos pretinhos, quando eu falei em casa que ia na igreja, pregar na igreja do pastor Jonas, meus filhos falaram, o meu filho do meio, que é o presbítero, a igreja do pastor cantor. Que eles lembram do seu disco. Tínhamos até pouco tempo o disco lá, né? Os livros eu tenho, mas o disco eu nem sei onde está mais. Mas, porque naquela época, no início, muitas vezes cabelos até pretinhos, mas hoje as cãs já ficando brancas, algumas já se foram, né? E não sei, não é consolo, mas eu sempre digo em palestras de casais, né? Os homens, não adianta ficar reclamando, né? O implante é uma coisa, mas nascer de novo não nasce. E tem uma razão, né? Deus, quando Ele fez o homem e a mulher, as pessoas, como pastor, eu recebo e cuido de homossexuais, tanto homossexuais lésbicas como homossexuais pederastas, não tem problema nenhum em cuidar espiritualmente. Mas quando Deus fez, e aí eu preciso dizer, Deus fez macho e fêmea, os criou e colocou algumas diferenças, só para terminar esse raciocínio. E uma delas, eu tenho umas 10 que eu falo em palestras de casais, mas uma delas é justamente essa. Eu estou casado há 41 anos e eu vejo todo ano, e a minha esposa tem cabelos ainda. Ela não fale também, mas ela é 6 anos mais velha do que eu, tá? Mas não parece que é mais nova do que eu, não sei o que Deus fez com aquela mulher. Aí,
ela sempre reclamando que os cabelos estão caindo, desde que eu casei. Eu falei, nossa, minha mulher fala tanto que o cabelo está caindo, eu vou ter uma careca daqui a pouco em casa. E nunca ela ficou careca. Aí, estudando para ser palestrante de casais, aquela coisa toda, eu aprendi uma coisa. São diferenças no biofísico da mulher e do homem que Deus colocou. Por isso que homem é homem, mulher é mulher. Pode até ter uma natureza diferente, mas é a natureza, não é o biofísico. Que quando Deus fez, Deus colocou aí. Eu não sou médico, eu não sou da área. Depois, se alguém pode até me corrigir, melhorar o que eu estou falando para eu melhorar em outra palestra, não tem problema. Deus colocou no homem, na mulher, raiz bicelular. Quando um cabelo está caindo, já vem outro nascendo. Quando aquele fica velho e vai cair, já tem um outro vai nascendo, e assim ela vai se renovando. Pode ver que toda mulher mais jovem tem muitos cabelos novos por causa disso. E Deus nos castigou. Deus colocou raiz unicelular no nosso cabelo. Caiu, bal. Não nasce outro no lugar, só implante ou outra coisa. Então, voltando para cá, mas isso é para outro culto. Hoje já não tem mais alguns cabelos. Quantas lutas que esse herói de vocês passou nesta igreja e em outras. Razão pela qual eu sou chamado hoje aqui para dizer, pastor, valeu a pena, viu? Porque o que Jesus esperava de você era exatamente... Toma a liberdade de falar a você que somos quase contemporâneos, né? Só são 6 aninhos a mais que eu. Você está igual a minha mulher. Mas... quanto Deus chamou você, Ele tem ciúme de você. Uma vez eu queria ser vereador na cidade, todo mundo fala, pastor Exildo Bispo é conhecido, vai ser vereador, que legal, legal. Aí eu tive uma paralisia facial que eu não conseguia nem ir na convenção homologar meu nome. Aí Deus me manda um pastor do Japão na minha casa, que era aqui de São José, trabalhava na Embraer, estava 17 anos no Japão, chegou na minha casa e falou, toda vez que eu oro por você lá no Japão, lá em Hamamatsu, Deus manda eu falar com você. Eu estava no aeroporto em Guarulhos agora, Deus falou, você fala com ele agora. E não foi esse negócio arminiano de chegar, eis que nesta noite eu te digo. Não, ele chegou e falou, eu vou falar o que Deus mandou falar. Falando de homem para homem assim, falou, olha, Deus mandou dizer para você que Ele te ungiu desde a sua mocidade. E Ele te traz você desde o ventre da sua mãe para ser pastor. Você não é pastor de multidão, você é pastor que não tem medo de abraçar ovelha e de sentir cheiro de ovelha. Por essa razão, você gosta de política, você pode falar de política, mas você não pode ser político e Deus não quer. Fui lá no partido e falei, olha, tira meu nome daí. Tinha propaganda já passando na vanguarda, eu falei, tira meu nome daí. Tira meu nome para aí, eu sou soldado de Deus. Eu sou herói de Jesus Cristo. Eu tenho que ser exemplo para essa nação. Se Deus disse não, é não. Eu fico orando todo dia para Deus reverter isso, irmão. Ô Deus, manda ele de novo em casa. Eu quero, mas não tem jeito. Eu amo política, eu acho que é legal e tal. Vou às ruas de vez em quando, mas ele não deixou eu ser candidato. Quantas vezes você quis fazer uma coisa que era da sua vontade, Deus falou, não, Jonatas, eu te chamei. Você vai abraçar aquela ovelha, a última lá que ninguém dá valor. Você tem que dar porque eu te chamei para isso. Você é o meu herói. O pastor é um herói em glória muitas vezes. E eles vão embora. E lamentavelmente às vezes algumas igrejas esquecem que a idade chega, ele não terá mais o ânimo. Meu filho outro dia falou, pai, eu tenho saudade de ver aquelas vezes que o senhor fazia isso da igreja, que não sei o que. Eu falei, calma filho. Você está falando sexagenário. O pastor vai envelhecendo, daqui a pouco é um septuagenário. Se chegar lá, e aí a Bíblia ainda vem e me joga um balde de água fria e fala assim, seus dias são 60, 70, o que passar disso é cansaço, é enfado e canseira. Eu falo, meu Deus, pensei que ia chegar aos 93 igual ao meu pai, mas... Aí a Bíblia me fala, não, é que alguns pelo vigor da sua constituição chegam. Meu pai faleceu ano passado, ia completar 93. Mas eu não quero ser como meu pai não, porque ele deixou uma filha de 16 anos, né? Quer dizer, uns 14, né? Porque ele casou com uma mulher muito jovem, viveu 30 anos com ela e eram muitos filhos. Ele nos criou em São Paulo para que estudássemos e voltou para a Bahia. Presbítero da Igreja do Brasil para Cristo. E quando eu fui brigar com ele, ele falou assim, você não pode dizer assim com o seu pai. Eu falei, não é o filho que está falando para o pai, é o pastor que está falando com o presbítero, o senhor me escute. E falei, pai, o senhor não pode encher a terra sozinho.
Hoje é cômico, mas na época eu falei sério. Depois meu irmão me chamou do lado, né? Meu irmão, da minha mãe, que já dorme no Senhor, é só um irmão e uma irmã, que mora aqui em São Paulo. Meu irmão falou, você pegou duro com o pai. Eu falei, peguei na palavra. E foi o pastor que falou, não foi o pai que falou com o filho. Tem que separar. Se ele é presbítero, tem que me ouvir. Eu não fui deselegante, mas falei para ele que é verdade. São 8 bilhões de pessoas aí, quase, já está chegando. Então, não é para um sozinho. Pastor, eu poderia aqui ficar falando muito sobre isto, mas eu queria dizer uma coisa. Jesus Cristo tem sido o seu exemplo, quem sabe? Foi por causa dele que o Senhor insistiu nesta igreja. Foi por causa dele que o Senhor insiste em ser homem, pai, marido de uma só mulher. E quem me conhece na cidade sabe que eu admiro pastores que investem em cultura. Eu sou migrante nordestino, meu pai nos trouxe para cá, homem carpinteiro, e me orgulho de sempre ter estudado em escola particular, sendo filho do carpinteiro. Eu sofria bullying por isso, né? Do meu lado era o filho do médico, filho do advogado, filho do engenheiro, e eu era o filho do carpinteiro. Meu pai trabalhava construindo prédio para pagar a escola particular para mim. Eu me orgulho de, muitas vezes, na época que nós estudamos o ministério, não tínhamos livros em português e tínhamos que comprar um livro em língua inglesa e sentar, fazer uma tradução para poder entender. Não tínhamos boa literatura, né, teológica, vivíamos aí uma dificuldade ou até refém de uma só casa publicadora. De repente começaram a aparecer outras e hoje esta igreja tem uma das mais belas editoras que produz um farto material para que nós tenhamos as mãos. Sabe o que significa isso? É que existem nesse ministério da Igreja Cristã Evangélica homens que se preocupam em ser exemplo. Filhos, por favor, honrem o seu pai, honrem o ministério dele, porque certamente Deus um dia irá chamá-los. E eu espero que a ordem natural das coisas seja assim, ele primeiro. Porque a pior coisa que tem nós pastores que já fizemos muitos funerais é quando um filho vai primeiro. E quando ele for, certamente vocês vão reverberar com suas vozes o exemplo que ele deixou. Os seus oficiais deixam o mesmo conselho nesta noite. Espere em si no seu pastor. Algumas vezes ele poderá tomar decisões que não serão as que vocês gostariam. Talvez redarguir, conversar, admoestar, o farão refletir. E pelo diálogo, certamente, Deus vai falar com ele. E talvez algumas coisas ele mudem, porque ele é servo. Todo herói de Deus, antes de ser herói, ele é servo. Se Deus falou não, é não. E certamente, toda vez que um pastor precisa tomar uma decisão, ele vai fazer o que tem que ser feito, que todo herói da Bíblia faz: orar. Alguns vão para a caverna, alguns se escondem, alguns ficam no deserto, mas eles vão orar para receber de Deus a ordem. Heróis da Bíblia obedecem o comando de Jesus Cristo, o nosso supremo herói. Eu quero agradecer, não me excedendo mais do que talvez eu deveria, mas a paciência de vocês em nos ouvir nessa noite. Fiz questão de contextualizar para a figura deste homem. E isso não é para jogar confete, que não o faço. Baianos não têm esse costume de ficar, não tem muitas papas na língua, não, sabe? Não é para jogar confete, mas é para homenagear aquele que hoje, aos 68 anos, tem o privilégio de estar na igreja, pedindo oração por sua esposa que está se recuperando, tendo seus filhos em sujeição a ele. Sujeição aí não é, as pessoas entendem às vezes quando a gente faz o casamento e fala de sujeição, o pessoal está pensando que é, sim, não é disso que eu estou falando. Sujeição é respeitar a vontade do Pai. É fazer o que diz o 4º mandamento: honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Isso é fundamental. Então, é por isso que eu faço faço esse sermão nesse sentido. Não para glorificá-lo, mas para dizer que nós precisamos de exemplo como o seu, pastor. De homens que olhem para Jesus Cristo, o autor e consumador da obra. Aquele que diante da cruz, ele olha para as pessoas e ele fala: está consumado. Para aqueles que relembram da palavra tetelestai. Que significa: eu sou o herói de vocês até agora. Sabe por quê? Porque
Tetelestai era uma palavra que era usada pelos comerciantes da época, porque quando a pessoa ficava devendo, tal, ele tinha uma carteirinha. Quando ia pagando, ia dando baixa, ia dando baixa. Quando a pessoa pagava o último e não ficava devendo mais nada, aí o comerciante colocava lá embaixo, tetelestai, que quer dizer, pagou tudo e não deve mais nada. Quando ele fala está consumado, a palavra é tetelestai na Bíblia. Ele está dizendo, eu paguei tudo, vocês não devem mais nada. Agora vocês são salvos pela graça. Pela graça. E é isso que o pastor faz. Ele conduz as pessoas à cruz para aprender que vocês são salvos pela graça. Foi tudo pago. Deus abençoe esta igreja. Obrigado. Devolvo a palavra ao nosso irmão e que possa ter outra oportunidade de revê-los. Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.